Muito bem, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23, e nós vamos meditar nesse texto sagrado, nesse texto tão maravilhoso que traz tantos ensinamentos para nós, do próprio Senhor Jesus, direto para os nossos corações. E eu vou fazer a leitura. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Eu quero trazer algumas observações desse texto sagrado, destacando, por exemplo, dois grupos que aqui nós temos que seguirão a Jesus, que terão um firme propósito de seguir a Jesus. Nós temos um primeiro grupo que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. Se alguém quiser, então, está direcionado a esses dois grupos que eu quero destacar. O primeiro deles é aquele que decide, é a pessoa que decide por si só seguir a Jesus. O segundo grupo é aquele que Jesus, ele escolhe para segui-lo. E nós vamos perceber que vai existir a diferença entre esses dois grupos destacados quando Jesus, ele diz a condição, ele coloca a condição para essas pessoas, dizendo: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz. Esses dois pontos que Jesus coloca aqui vai ser o diferencial e vai ser o que vai peneirar, digamos assim, esses grupos que querem seguir ao Senhor Jesus. Por que que eu digo isso? Ora, o primeiro grupo que eu destaquei, que é aquele que deseja, aquele que quer, por exemplo, chegou para Jesus um homem e vai dizer para Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus olhou para esta pessoa e disse: as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, pensa bem a respeito dessa tua decisão, desse teu propósito no teu coração. É como se Jesus estivesse dizendo para esse homem: eu não tenho para oferecer para você destaque, eu não tenho para oferecer para você dinheiro, eu não tenho conforto para te oferecer. O propósito do reino de Deus não é este. Então Jesus já deixou claro para esta pessoa: se você quiser seguir a mim, você vai enfrentar muitas dificuldades, você vai encontrar muitas adversidades, muita resistência. É característica do discípulo de Jesus, estar pronto para enfrentar as dificuldades. E daí então, como que fica o pensamento dessa pessoa? Nesse caso aqui, então, é como que o Senhor diz: primeira qualidade que eu tenho que enxergar na pessoa que vai me seguir, como se Jesus estivesse dizendo aquela: primeiro tem que negar-se a si mesmo.
negar-se a si mesmo é como o apóstolo Paulo, ele disse, tem que morrer para viver. Pois é, se não morrer, não tem jeito de seguir a Jesus, porque todos aqueles que seguem a Cristo seriam chamados depois de cristãos, e esses cristãos são os que imitam a Cristo, que andam do jeito que Jesus viveu. E aqui é colocado o modo de viver, o relacionamento com as pessoas. Negar-se a si mesmo, você vai ser afrontado, você vai ter aí muita perseguição, você vai sofrer incompreensões, você vai ter muitas portas fechadas para você, por você ser um cristão. Naquela época, principalmente, existia isso. Aqueles que tinham algum tipo de problema, algum tipo de defeito, já eram as pessoas marginalizadas, já não faziam parte do miolo da sociedade naquela época de Jesus, dos discípulos. E Jesus se encontra com algumas dessas, e Jesus então cura essas pessoas. E depois que cura a pessoa fisicamente, como aconteceu com o cego de nascença, João capítulo 9, nós temos ali um exemplo muito claro disso que eu estou falando. Ele não podia fazer parte da sinagoga, ele não podia fazer parte ali daquele miolo da sociedade, porque ele tinha esse problema. Acontece que Jesus, ao se deparar com esse homem, ele é curado. E agora ele tem a oportunidade de ir para o templo e foi. Tanto é que foi. Quando chega lá, vão perguntar para ele quem é que foi que o havia curado. Então ele vai dizer que era um homem chamado Jesus. E a partir daí ele enfrenta outro problema. Porque ali não poderiam confessar, não poderia confessar Jesus, aquele homem chamado Jesus, como Cristo. E aí ele tem mais outro problema. Ou seja, havia sido resolvido o problema físico dele, todavia agora ele tem um problema de confissão de fé. Ele não pode dizer que quem o havia curado era um homem chamado Jesus Cristo, e vai tomar uma dimensão tão grande que vai envolver os pais. E os principais ali da sinagoga vai perguntar para os pais quem é que o havia curado, se realmente o filho era cego. E então ele falou, ele tem idade, vocês podem perguntar para ele. E esse homem que fora cego, ele agora está pregando para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes. Ele está ensinando e dizendo que aquele homem chamado Jesus Cristo era de Deus, era vindo de Deus. Porque se não tivesse vindo de Deus, ele não poderia fazer na vida dele o que havia sido feito. Então, naquele momento, ele foi expulso da sinagoga. E quando ele é expulso da sinagoga, é expulso do templo, Jesus depois se encontra com ele e pergunta se ele crê no Cristo. E ele pergunta, mas quem é para que eu creia, Senhor? E Jesus, você já tem o visto. E é este que fala contigo. Então ele se prostrou e adorou e reconheceu Jesus, reconheceu aquele homem como Cristo. Então ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha possibilidade de agora ter, uma vez que agora ele está perfeito. Mas o que adianta ser perfeito e não ter paz dentro do coração? O que adianta ser perfeito, ter as oportunidades nesse mundo e perder aquela experiência que ele havia tido ao se encontrar com Jesus? Porque quem Jesus vai atrás é diferente daquele que se propõe a seguir o Senhor. Então aqui está o detalhe, tem que negar-se a si mesmo. E isto aqui é imposto para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Mas quem é que vai suportar isto? E o segundo ponto, tomar a cada dia a sua cruz. Porque para aquele homem agora, já que eu tomei como exemplo o cego de nascença, as portas naquela sociedade para ele tornou-se fechar.
Agora, ele é perfeito fisicamente, repito, mas é um cristão, é um que crê naquele homem chamado Jesus Cristo, e dessa forma as portas se fecharam, mas para ele não tem problema. Ele estava disposto a negar-se a si mesmo. Afinal de contas, eu estava morto e agora eu vivo. Eu estava em inimizade com Deus, agora eu tenho paz na minha alma. O que eu estou sentindo, ninguém podia nem pode me dar. Então, por que eu vou negar? Então, eu não nego a Jesus. Segundo, eu vou carregar a minha cruz. E a cada dia eu tenho uma adversidade, a cada dia eu tenho um problema, mas nada dessas coisas podem arrancar de mim aquilo que Jesus me deu. E aí, então, após negar-se a si mesmo, após tomar a decisão de carregar a cruz, então aí Jesus vai dizer: você vai me seguir. O primeiro grupo, então, é aquele que toma a decisão. E aquele que toma a decisão não está disposto a cumprir com esses requisitos. Aquele que toma a decisão de seguir a Jesus, quando ele se deparar com a perseguição, de jeito nenhum. Ele tem o propósito de sair do mundo das aflições, das dificuldades, e ele vem para Jesus com aquela intenção de que a coisa vai mudar, que a coisa vai ser diferente a partir de agora. Quantos que estão querendo virar crente, pensando que agora as portas vão se abrir, eu vou estar na presença de Deus e Deus vai me alargar as portas e que Deus agora vai curar todas as minhas enfermidades e eu vou agora ser cheio de fé, vou sair determinando as coisas e todas as coisas boas, só coisas boas vão me acontecer. Pois é, não é o que Jesus ensinou. Não é. Agora, preste atenção. Então, viver o evangelho, viver com Cristo é só um inferno, é um caos, é só perseguição, é só dificuldade? Não. Vou dizer para você que não. Ora, mas então o senhor está se contradizendo? De forma alguma. Vou explicar para você por que não é. A questão é somente quando a pessoa decide ir. E nos primeiros momentos, preste atenção, os primeiros momentos vai ser de provação, de muito teste. Por quê? Para revelar, para que possa se mostrar a característica desse cristão. Esse é um verdadeiro cristão ou não? Porque aquele que resolve por si só seguir a Jesus não vai suportar essa aflição, não vai suportar esse teste. Que na vida da pessoa, às vezes, pode demorar um mês, na vida de outros é um ano, alguns passam 3, outros 5 anos na provação. Pois é, mas o Senhor, ele muda sim a história. Agora, vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é aquele que Jesus escolhe. Naquela ocasião, existia 2 possibilidades de ser discípulo de Jesus, de qualquer mestre. Qualquer um que fosse mestre naquela ocasião, havia 2 possibilidades de alguém se tornar discípulo. A primeira delas é quando a pessoa tinha dinheiro para pagar aquele mestre. Tá certo? Então ele ia lá, bancava, o pobre não tinha condições disso, mas o que tinha dinheiro ele ia lá, pagava. É como se hoje nós pudéssemos pagar aqui uma boa faculdade de nome, né? De conceito. Então tem dinheiro para pagar, você paga e você vai carregar no currículo então o nome dessa faculdade. As coisas vão ser todas mais fáceis. E naquela ocasião tinha aqueles mestres, como por exemplo Gamaliel, um grande mestre no meio dos judeus da ocasião. Só que para ser discípulo de Gamaliel tinha que pagar um preço, tinha que ali, como Saulo. Saulo era um príncipe dos fariseus e ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele próprio disse isso, mas tinha dinheiro para pagar. Agora, o segundo caso era quando o próprio mestre, ele olhava para uma pessoa, para um jovem, e ele via naquele jovem uma possibilidade grande de aprendizado e que aquele jovem, ele era um jovem promissor e ele iria levar o nome desse mestre e o mestre ia ter conceito com aquela pessoa. Então o que o mestre fazia? Ele escolhia.
E aí poderia ser uma pessoa que fosse bem financeiramente, como também podia ser um pobre que não tinha condição de pagar, mas agora é o mestre que está escolhendo. E aí o mestre escolhia, trazia para junto dele e então ele se tornava um discípulo. Duas possibilidades. Com Jesus, aqui nós temos as duas condições também. Pessoas que queriam seguir a Jesus, mas quando se deparavam com esta situação aqui, não, parava pelo caminho, não continuava. Agora, existiam aqueles que Jesus chegava para ele e dizia: você vem e segue-me. Jesus fez isso com duas pessoas no texto que eu citei aqui, quando o primeiro quer segui-lo e ele então coloca a condição, e eu não sei se essa pessoa topou ou não topou seguir, mas a condição era para se avaliar a situação. Mas ele olha para os outros dois. O primeiro diz: você vem e segue-me. E este aí vai dizer que ele não tinha condição para isso e que também tinha que resolver alguns problemas primeiro. E Jesus falou assim: olha, deixa os problemas para lá e você vem e segue-me. Ora, Jesus fez isso com os seus discípulos, os 12, quando Jesus ia passando e um de cada classe social, Jesus foi chamando, e todos esses que Jesus chamou largaram todas as suas coisas e toparam negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, aprender com Jesus e então segui-lo. 12 discípulos e depois apóstolos do Senhor Jesus. Aqui está a diferença desses dois grupos. E aí no verso 24, Jesus diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É o primeiro grupo. Ele não está disposto a perder a sua vida aqui na terra. Ao contrário, ele quer estar com Jesus porque ele está querendo ganhar alguma coisa. Ele quer se aproveitar de alguma situação. E quem tem esse propósito e segue Jesus, e isso serve até nos dias de hoje, não adianta querer procurar igreja, porque lá os crentes vão orar, os irmãos vão orar, se os crentes estão certos, e aí eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter uma vida de mais posse. Ora, você pode até fazer isso, entendeu? Você pode até fazer isso, mas você vai estar vivendo um engano religioso. Você está procurando, você está simplesmente mudando de religião. Agora, aquele que quiser salvar a sua vida, intenção de ganhar somente nessa terra, na realidade está perdendo. E é o primeiro grupo, repito, porque não quer negar-se a si mesmo, não quer levar a cruz, não quer sofrimento, não quer nada dessas coisas. Ele quer benefício, ele quer favor, ele quer prosperidade. Então, vai ganhar a vida? Quer ganhar a vida aqui na terra? Vai perder aquilo que Jesus tem reservado para nós. Agora, o segundo grupo: mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, perder a vida aqui está relacionado com negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Esta pessoa que tem esta característica, essa aí você pode murmurar contra ela, você pode difamá-la, você pode fazer o que quiser, você pode mentir contra ela, você pode perseguir, você pode jogar no cárcere, por exemplo, como aconteceu com Pedro, que foi lançado no cárcere também, não adiantou nada, ele de lá foi tirado por Deus, como Paulo foi jogado no cárcere, mas não adianta, perto da meia-noite, está cantando, orando, louvando o Todo-Poderoso, fazer como ele esteve em lista, foi apedrejado até a morte, mas não tem problema, recobrou a saúde, levanta, vai para a cidade de novo, vai pregar, vai ensinar. Estes aqui não têm mais vida. É por isso que Paulo ele escreveu aos Gálatas dizendo: não vivo mais eu. Olha a expressão de Paulo: não vivo mais eu. Ora, se ele diz que não vive é porque está morto. Ele está morto para quê? Está morto para as coisas dessa terra. O corpo está mortificado. Não adianta querer machucar essa pessoa. Não adianta querer ferir essa pessoa.
porque ela tem uma condição extraordinária dada por Deus, o poder da fé. E a fé para essa pessoa é um escudo mesmo. Então pode ferir o corpo físico, pode ter ferimentos exteriores, todavia lá dentro está fortalecido em Deus. Estes são os tais que negam-se a si mesmo, que tomam a cada dia a sua cruz. Estes verdadeiramente seguem a Jesus. Perderam a vida aqui na terra. Perderam. Estão mortos para o mundo, estão mortos para as aflições, estão mortos para os problemas. Os pensamentos não são mais aqui dessa terra, os pensamentos são do céu. É pensamento onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Daqui eu não tenho mais nada. O meu negócio é com o mundo espiritual, o meu negócio é com o reino de Deus. É pensar realmente o que Jesus ensinou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para quem cabe isso? É para aquele que nega-se a si mesmo e aquele que toma cada dia a sua cruz. Já não tem mais sofrimento com os problemas. Sabe que os problemas existem. Tem as adversidades e tem as dificuldades. Mas eu tenho absoluta certeza que o momento que Deus quiser, Ele alargar as portas para mim, Ele o faz. Porque Ele é poderoso para fazer. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Ele é poderoso, é Jeová Rafá. Então o que Deus quiser fazer a meu favor, Deus vai fazer. E nós estamos com a situação de Jó. Quando a mulher olha para Jó e vai dizer para Jó, agora um exemplo do Primeiro Testamento: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. Nós receberíamos todos os bens de Deus e não podemos receber o mal. Eu vim para esta terra nu e dela eu vou sair. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Característica de pessoas que estão aqui, como Jesus ensinou. Esses, o Senhor Jesus olha para ele e diz: esses são os meus. Estes são os meus escolhidos. Esses andam conforme eu andei. São pessoas que não sofrem o sofrimento. Dá para entender isso? Por quê? Porque tem o sofrimento, mas eles não são levados por essa situação. Eles sabem que Deus, um momento ou outro, vai reverter a situação. E se Deus não reverter, ele continua sendo Deus. É diferente do primeiro grupo que eu coloquei, que vai seguindo, que vai indo, mas quando percebe que não há solução para o seu problema, ele desiste. Ele para pelo caminho. Ora, se parou pelo caminho é porque não foi chamado por Cristo. Ele decidiu seguir a Jesus. Então, quando decide seguir a Jesus, não vai adiante. As suas forças são poucas diante dessas adversidades. Mas aqueles que são escolhidos por Jesus, são chamados por Jesus, esses têm revestimento do alto. Esses têm graça de Deus para suportar as aflições dessa terra. E ainda que chegue ao ponto de passar por um sofrimento tal como Jó passou, de estar diante de uma provação, por exemplo, como Ananias, Misael e Azarias estiveram, quando o rei propôs que eles deveriam se prostrar diante da sua estátua, senão eles seriam jogados naquela fornalha, na fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor desafia: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E eles vão responder o seguinte: o nosso Deus é poderoso para fazer. Simples assim. Mas saiba de uma coisa: se ele fizer, olha, e se ele não fizer, nós não vamos nos prostrar do mesmo jeito. Diante da tua estátua, nós não vamos nos prostrar. Ou seja, as pessoas estão resolutas em continuar servindo a Deus, mesmo diante da adversidade. Resolveram negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Qual que é a cruz agora? A cruz é a fornalha que vai enfrentar. Então Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. E eles disseram: nós permanecemos. Deus é poderoso para nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas saiba de uma coisa: se Deus não nos livrar, nós não vamos nos prostrar do mesmo jeito. Ou seja, estou disposto a pagar o preço. A pergunta é: tu que estás ouvindo esta mensagem nesta manhã, estás disposto a pagar o preço de seguir a Jesus? Pois tem um preço.
Agora, você está no primeiro grupo que escolheu segui-lo ou você está no segundo grupo que foi escolhido por ele para segui-lo? Qual que é o teu grupo? Muito bem, o fogo, ele prova o material que cai nele. Aquele que é ouro vai ficar cada vez melhor no fogo, mais puro. Mas a palha, quando é jogada no fogo, ela é consumida e é desfeita. Assim é a obra de cada um, provada no fogo. Assim você está passando por dificuldades, por problemas, por adversidades, não reclame não. Se você é ouro, você está sendo provado e você a cada dia está ficando melhor. O Senhor está aperfeiçoando a tua fé e Ele está mostrando para você que tu foste escolhido por Ele. Não escolhesses a Ele, Ele te escolheu. E é por isso que você está de pé até hoje. Não desistiu por quê? Não desistiu porque quem escolheu foi Ele e é Ele que sustenta. Ele sustenta os seus escolhidos. Ele sustenta aquele que Ele chama. Ele capacita aquele que Ele chama. Agora, aqueles que resolveram por si só seguir a Jesus, vamos ver até quando que suporta o fogo, a provação e as dificuldades. Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha. Aqueles homens, soldados que os jogaram lá, esses morreram queimados pelo fogo, só de chegar perto. Mas os 3 caíram lá e Nabucodonosor está se regozijando, está alegre. Está aí o resultado agora. Ó, vocês quiseram me desafiar? Olha aí o resultado. Mas daqui a pouco Nabucodonosor olha lá e pergunta: quantos homens jogamos? Jogamos 3. Mas eu vejo 4, e a aparência do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. O que é isso? Tira esses homens de lá. E quando tiraram Ananias, Misael e Azarias de lá, o texto bíblico de Daniel nos diz que nem cheiro de fogo existia neles. Então Nabucodonosor disse: o teu Deus é Deus poderoso nos céus e na terra. O teu Deus é mais poderoso do que eu. Lógico que era. Quem é que havia dado a Nabucodonosor poder? Fora Deus, e Deus é Senhor dos senhores. Pode ter homens poderosos nessa terra, mas Ele, o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso. E então foi proclamado que se deveria adorar o Deus de Ananias, Misael e Azarias ali em Babilônia. Meus irmãos, Deus está provando. O Senhor Jesus nos chamou para estar na presença de Deus. Temos aflições, temos dificuldades? Pois é para testar. Então, por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Não se prejudique não com coisas materiais, não se prejudique com portas que se abrem aqui nessa terra em detrimento da tua fidelidade, da tua comunhão com Deus. Vale muito mais estar na presença de Deus, vale mais um dia de salmista na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar, por mais belo que seja este lugar na face dessa terra. É melhor estar na presença de Deus, na simplicidade, no lugar simples, na escassez, até mesmo no deserto. É preferível estar na presença de Deus do que estar lá em Dubai, mas afastado da graça de Deus. Porque o que adianta ganhar esse mundo e perder a vida eterna? Vamos optar pela vida eterna e vamos valorizar o que Jesus fez por nós. Amém.